do Paraná, pós-graduada em Medicina Estética pela Nossa Sociedade e preceptora do Ambulatório de Cosmetria da Regional Paraná da SBME. Gostaria de agradecer o convite, né? É um tema que me agrada muito, né? Eu sou uma das que, o lema lá do nosso ambulatório é Eu Acredito em Cosméticos, né, doutora Fran? Você pode passar. E por que eles são tão importantes? Né? A maior atratividade física de uma aparência cutânea melhorada pode trazer benefícios psicológicos bastante pronunciados, afetando, então, todas as interações sociais do indivíduo. Seu status no trabalho, sua autoimagem e apresentando reflexos, mesmo na sua saúde e longevidade. Como vocês vão poder observar durante a palestra, eu sempre coloco aqui a referência, né, que eu gosto de ter bastante fundamentação no que eu estou afirmando para vocês. E tudo isso vai estar depois disponível nesse site aqui. Né? Então, os tratamentos tópicos cosmecêuticos para esse fim, então, têm a grande vantagem de serem não invasivos, sendo o tratamento de escolha na maioria dos pacientes. Tá? E para quem acredita que não façam diferença, a gente afirma que faz, sim, muita diferença. Só que existe a necessidade de um acompanhamento de longo prazo, como vocês podem observar nessa paciente no nosso consultório, em outubro de 2008, o aspecto da pele, e unicamente com cosméticos, e com tratamentos assim, menos invasivos, no máximo um botox, acho que essa paciente fez, né? Então, a gente consegue uma melhora importante no aspecto da pele e, consequentemente, essa pessoa fica ela fica mais bonita e, com certeza, isso vai ter um impacto bastante significativo em termos da sua qualidade de vida. Então, de maneira nenhuma, é uma coisa supérflua. Né? A procura pelo rejuvenescimento, então, é tão antiga quanto a humanidade. Então, como os cosmecêuticos são um assunto muito amplo, eu me foquei mais na questão do fotoenvelhecimento, que é o principal foco da gente no dia a dia. Né? A percepção de idade e beleza é altamente dependente da aparência e condições das áreas expostas da pele. Né? E os avanços recentes na indústria médica e cosmecêutica se devem muito ao nosso entendimento crescente dessa homeostasia cutânea e dos processos que estão associados ao envelhecimento. Eu acho que a diferença entre cosméticos e medicamentos já foi bem especificada, né? Lembrando que, segundo o FDA, ele não aceita essa palavra cosmecêuticos, né? A indústria cosmética usa essa palavra para se referir a produtos cosméticos que têm propriedades medicinais ou benefícios como medicamento, mas se um produto tem propriedades de medicamento, deve ser aprovado como tal, né? E, segundo a Anvisa, então, e o FDA também, então, não reconhece essa categoria dos cosmecêuticos. Né? Na prática, então, por que nós usamos no dia a dia? Né? Como que nós podemos diferenciar cosméticos de medicamentos? Esse slide aqui, acho que exemplifica bem, né? Apesar de o termo não ser aceito pela Anvisa, o que acontece? Os cosméticos com alegadas propriedades farmacológicas, aqueles que não se destinam só para embelezar, mas para tratar alguns problemas específicos, e, por outro lado, também nós temos medicamentos que são utilizados com a finalidade cosmética. Acho que aí esse termo se encaixa muito bem, né? O cosmecêutico. Então, seria uma mistura entre cosméticos e medicamentos. Então, a definição médica, segundo esse autor, são cosméticos fisiologicamente ativos, não regulados e testados como medicamentos. Né? Essa regulamentação bastante distinta, infelizmente, deixa brecha para produtos não testados adequadamente serem vendidos livremente. Né? E benefícios e limitações desses produtos, com certeza, devem ser muito bem avaliados pelo médico prescritor. Né? Os cosmecêuticos, então, não são cosméticos. Eles devem ser orientados sempre por médicos. Né? Tudo dependendo do paciente que você está observando, o problema, e temos que escolher um produto apropriado. Lógico que múltiplas necessidades, ingredientes com benefícios multifatoriais. Né? Protocolos de tratamento, normalmente pela manhã usando oxidantes, filtros e bloqueadores solares, e os tratamentos noturnos centrados no reparo tecidual. Mas realmente existe uma gama muito grande de cosmecêuticos, então como que nós vamos saber selecionar aquele cosmecêutico para aquele paciente? Né? E as categorias principais dos cosmecêuticos nesse artigo B, bastante recente, então, do ano passado, filtros solares, antioxidantes, medicamentos anti-inflamatórios, clareadores,
reparadores de colágenos, os esfoliantes ou os renovadores celulares e os hidratantes ou reparadores de barreira cutânea. Essas são as principais classes dos cosmecêuticos, né? Os filtros solares hidratantes são os mais importantes e óbvios, né? Os renovadores celulares, aqui eu coloquei para vocês também, além do nome do sal, o nome comercial que nós temos disponíveis aqui, né? São medicamentos, né? Derivados da vitamina A, os alfa-hidroxiácidos, o ácido glicólico, né? Os beta-hidroxiácidos, o ácido salicílico. Eu coloquei sempre aqui um exemplo comercialmente disponível para nós. Quais são os ativos? Outros ativos que são bem clássicos já no tratamento do fotoenvelhecimento. A coenzima Q10, a ibedenone, derivados, vitaminas, né? Estrógenos, sem dúvida. Os despigmentantes, o mais clássico de todos é a hidroquinona. Eu vou apresentar rapidamente alguma coisa para vocês depois. Em relação ao ácido retinóico, ele é sempre encarado como um medicamento, tanto que ele deve ser prescrito sobre retenção de receita, né? Na maioria das vezes. Seria o correto. E é o único tratamento médico com benefícios comprovados em estudos clínicos randomizados. É uma coisa que a gente não tem muito na cosmiatria ainda, né? Particularmente a tretinoína, a isotretinoína e o tazaroteno. Então, eles não são só capazes de reparar a pele fotoenvelhecida a nível clínico e bioquímico, mas o seu uso pode prevenir o fotoenvelhecimento. E essas evidências mais recentes ainda, que são bastante promissoras, mostram que retinoides tópicos podem também ser benéficos no tratamento do envelhecimento intrínseco da pele. Então, é uma medicação básica para todos nós que lidamos com a cosmiatria no dia a dia, né? Existem 2 grandes estudos multicêntricos publicados nos Estados Unidos, que estão aqui, se alguém quiser consultar, né? Onde eles avaliaram 393 pacientes fazendo uso do ácido retinóico por 6 meses e apresentaram uma melhora bastante significativa, inclusive alterações histológicas e na profilometria, onde eles usam moldes de silicone que depois são submetidos a scanner para avaliar esses picos e vales, como o doutor falou, né? E a segurança e resultado de uso a longo prazo, nós temos estudos de 2 anos de uso contínuo. Então, a gente não tem que ter medo, a gente tem que estudar para prescrever as coisas. Aqui, para salientar bem para vocês, essa é uma paciente do consultório. Eu tenho, normalmente, uma tela grande, assim, do lado, onde eu mostro para o paciente. Então, as pessoas não têm muito hábito de passarem filtros solares nas mãos, né? E uma foto dessas daqui é bastante impactante, até para você convencer o teu paciente da importância do uso do filtro solar em todas as áreas fotoexpostas. E aqui, mais chocante ainda, quando você vai avaliar a histologia desses locais. Então, esse aqui é o mesmo paciente, aqui é uma área exposta da mão, e aqui uma área protegida, provavelmente o abdômen ou nádegas, né, que são as regiões onde a gente tem a pele com um colágeno de melhor qualidade. Né? Você vê aqui essa junção derma epidérmica com as suas criptas, né, que vão sendo retificadas e perdidas. Isso aqui vai levando à flacidez, né, além das manchas e todo o desarranjo celular. Então, esse fotoenvelhecimento, o que é mais característico na biópsia, que essas regiões fotoprotegidas, as regiões fotoexpostas, aliás, existe uma perda do colágeno da derme papilar nessa região fotoexposta, né? Então, aqui está bastante colágeno na derme papilar, e aqui, além da retificação das criptas, que isso é bastante característico de uma pele fotoenvelhecida. Pena que aqui a cor não está muito bem, mas quando vocês forem ver no site, está bem claro isso. Esse vermelho aqui, que com o uso do ácido retinóico, existe uma restauração desse procolágeno 1 na derme papilar após o tratamento com a tretinoína, nesse estudo, por 40 semanas. Ou seja, a gente consegue reverter o envelhecimento cutâneo, né? Aqui é uma fotos de melhora dos pacientes, aqui antes e após 48 semanas de uso. Aliás, esse artigo é fabuloso, eu tenho ele, quem quiser, manda um e-mail para mim que a gente encaminha para vocês, né, com fotos de antes e depois, além da histopatologia. E aqui, como que você tem que orientar o uso dos corticoides, dos retinoides tópicos, então. Tem que ser aplicado à noite, uma quantidade adequada, uso de filtro solar, né? Mas o que é mais importante, os primeiros sinais de melhora aparecem após 1 mês de tratamento. Alterações pigmentares vão melhorar após 2 a 4 meses. Rugas finas após 4 meses. Então, o paciente tem que ser esclarecido disso, né?
E assim, ele parece não haver limite de tempo para o uso, ele pode ser usado indefinidamente, desde que sob supervisão médica. Isso não é a doutora Adriana Schmidt que está falando, né? Temos que ficar atentos aos efeitos colaterais, tá? As concentrações mais elevadas são mais irritantes. Nesse estudo que está salientado aqui, que é realizado em 88, 92% dos pacientes usando concentrações de 0,1 diariamente tiveram uma dermatite. Então, a minha dica seria usar sempre menores concentrações, iniciando em dias alternados. Os antioxidantes, vitamina C e E, são bem consagrados já. Eles reduzem esse eritema induzido pelo UV. E um dado bem interessante que eu achei na literatura, que quando você usa em combinação a vitamina C e a vitamina E, você aumenta em 4 vezes a proteção contra o eritema UV induzido. Aqui é uma foto clássica já do uso de uma vitamina C em hemifácie, né? Então, quando você tem dúvida em relação ao ativo, oriente uso numa hemifácie por algumas semanas e você vai ver realmente se ele funciona ou não. Aqui, a idebenona, que é um excelente antioxidante e despigmentante. Eu tenho pacientes assim de consultório que a melhora foi fantástica, né? Sim, um botox e um creme com tretinoína e idebenona, e o pessoal achou que ela tinha feito uma plástica. Então, realmente, eles funcionam muito. O que nós temos aqui disponível no Brasil? Você pode manipular a idebenona, lembrando que ele tem um alto potencial irritante, na forma de Idebelite ou ciclobendenon, lembrando sempre o pH, um pH mais associado ao ácido, então você não vai me associar a idebenona com VCPMG, com um ativo que tem uma efetividade de pH acima de 7, né? Que não vai funcionar, você vai perder a ação de ambos. São possivelmente eficientes, mas necessitam maiores estudos, são esses daqui, outros derivados da vitamina A, os peptídeos. Eu tenho alguns estudos iniciais assim bem interessantes com peptídeos, os ácido alfa-lipóico também, os inibidores de metaloproteinases, eu gosto muito desse MDI complex, né? A fulfuriladenina, que L, é um ativo bem interessante. Eu estava conversando com a Daniela ontem, coincidentemente nós gostamos dos mesmos ativos, por que será, né, Daniela? Então, e aqui alguns estudos que foram feitos, mas assim, é pelo próprio fabricante. Por exemplo, o Sincol é um ativo que eu gosto muito, que a gente vê bastante resultado com ele em relação diária dos olhos. E o que a gente tem de literatura do fabricante é isso. Aqui, com essa alteração do relevo cutâneo, como melhorou depois de 84 dias de tratamento nessa concentração, né? Só que avaliaram 60 voluntários, diferente da tretinoína, que avaliou quase 500, né? Então, por isso que a tretinoína é um medicamento e esse aqui ainda não foi elevado para essa categoria, né? E aqui esse outro peptídeo que eu gosto muito, né? Quem passou pelo ambulatório com a gente sabe que a gente prescreve muito matrixil, porque ele tem realmente um resultado clínico que a gente observa bastante significativo. E aqui na literatura do fabricante também, olha que interessante, né? Melhorou tônus, elasticidade, tudo. Essa cutometria é um método que recente para avaliar também, né, a elasticidade da pele. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês de associações na indústria. Se às vezes vocês ficam inseguros para começar a prescrever, porque realmente a prescrição de dermocosméticos manipulados, ela é muito mais complexa. Então, às vezes, tem umas dicas assim de algumas associações que já estão padronizadas no mercado, aí, com o nome comercial, né, que tem um Rzinho aqui, para vocês começarem a utilizar. São todos ativos assim que eu acho, produtos que eu acho bastante interessantes e que a gente acaba usando bastante. Mas não se preocupe em copiar, porque vai estar tudo no site semana que vem. Tem uma fórmula clássica, que é maravilhosa, que é a fórmula de Kligman, né? Que nós utilizamos muito no preparo para o peeling e depois na manutenção pós-peeling. Existem os nomes comerciais, 3 nomes comerciais apenas do Brasil, né? Salientando que o custo desse aqui é cerca de R$170, R$180. Já os outros já são bem mais acessíveis. E aqui, em relação à melhora dos parâmetros cutâneos, após 24 semanas de tratamento, em 4 regimes terapêuticos. Até me chamou a atenção, até eu estava conversando com a Daniela ontem, que eles colocam a hidroquinona, sim, para o tratamento do fotoenvelhecimento. E, em alguns parâmetros, a hidroquinona, isoladamente, ela foi superior ao ácido retinóico, não estatisticamente significativo, né? Mas com certeza, essa associação, essa fórmula clássica de Kligman, melhora todos os parâmetros associados ao envelhecimento cutâneo. Então, é uma medicação bastante interessante para ser utilizada. Lembrando que a hidroquinona tem um potencial melanotóxico e não deve ser utilizada continuamente por um período maior do que 6, 8 meses. Né?
O que há de novo, então? O que tem de mais novidade também para a gente? Agentes com fatores de crescimento, né, que foi muito comentado também aqui no congresso, no curso pré-congresso, né, que foi falado sobre cosmetria, agentes antiglicantes, derivados do café verde, e aqui sempre, gente, tem o Rzinho, que nós temos produtos comercialmente já disponíveis, prontos com esses ativos que eu acho bem interessantes para vocês, né? Derivados do Mirtus comunis, biocálcio, enfim. Né? Em relação a esse último aqui, que tu falam aspersa, que é o molusco estressado, é a secreção que sai do molusco estressado, né? Que faz um efeito biotensor, além de outros efeitos. Esse estudo deles foi bem interessante, que inclusive foi feito com biópsias também, só que foi utilizado 40% do produto. Né? E é interessante que é uma das primeiras vezes que você vê um ativo dermocosmético, ou seja, um não medicamento, com um estudo científico bem embasado, publicado também numa revista de... Né? Então, o que há de novo também em relação a outras coisas aqui, né, para você associar nas suas prescrições, né, lembrando dos ativos lipossomados, que eles teriam, né, uma ação mais padronizada, e os ativos de nanotecnologia também. Perspectivas futuras em relação a produtos naturais também, né? Enfim, o nosso desafio tem aumentado muito para os médicos prescritores desses produtos. E o poder da gente, pessoal, está no conhecimento. Acho que a gente tem que estudar e se dedicar muito, porque é uma área que é muito vasta, né? Nós temos sempre que levar em consideração na nossa prescrição, nós temos que conhecer o paciente, ver as suas condições econômicas, hábitos, estilo de vida, quais são as suas expectativas, suas possibilidades, né? Esses fatores emocionais. Né? E eu achei interessante citar para vocês quando que a gente vai usar o manipulado. Né? Desculpe, eu vou ultrapassar 3 minutinhos, posso? Clica né? em cima do OK. Porque eu achei assim, isso aqui tão interessante, porque é uma coisa assim que quando eu comecei nessa área também, uma coisa que eu sempre me questionava, e você não encontra isso em lugar nenhum. Então, muitas vezes, você vai achando as suas próprias respostas. E, aliás, poder estar dividindo isso aqui com vocês, estou achando maravilhoso. Quando que você vai fazer um manipulado? Quando você quer reduzir custo, ou você quer individualizar o tratamento, ou você quer efetuar uma associação de produtos que ainda não tem disponíveis na indústria, porque pode acontecer. Quando você quer testar um produto, se ele vai fazer sensibilidade ou não para o paciente, quando quer adequar veículo, essência e forma de aplicação, as necessidades individuais, né, preferência do paciente, exclusividade, a gente sempre tem que levar em conta a preferência do paciente. Tem paciente que chega pedindo manipulado, tem paciente que fala, pelo amor de Deus, manipulado não. Né? Então, tem que discutir isso abertamente com o paciente. E quando, lógico, você dispõe de farmácias especializadas no manuseio desses produtos com matérias-primas de qualidade, né? E quais são as desvantagens do manipulado? A prescrição é mais trabalhosa, você tem que conhecer o pH dos ativos e as suas incompatibilidades, os prazos de validade são reduzidos, né? Então isso complica naquele paciente que não tem uma aderência adequada, que ele acaba jogando o remédio fora e desistindo do tratamento. Né? Veículos, bases, embalagens e métodos de produção podem variar de acordo com a farmácia que manipula. A concentração, o veículo e a associação a outros componentes na formulação podem afetar a estabilidade ou a performance do produto, podem trocar os seus ativos e tem que ter muita confiança do médico na farmácia, porque a mesma prescrição, isso eu acho uma desvantagem terrível da manipulação, porque a mesma prescrição pode levar a produtos finais distintos, né? E você tem que ter muito cuidado com a farmácia que você indica, porque a farmácia que você indica diz muito a respeito do médico que você é. Isso a gente sempre cita lá para os nossos alunos, né? E existe uma linha muito tênue, então, que separa esses cosméticos de medicamentos, que tem que ser melhor explorada. Faltam esses estudos multicêntricos que a gente já tem para os medicamentos, e cabe a nós, médicos, avaliar criteriosamente, né? Qual seria a minha dica, então, para vocês? Vocês têm que intercalar ativos com propriedades farmacológicas bem estabelecidas, encarados como medicamentos, por exemplo, retinoides, hidroquinona, ou já consagrados pelo uso, com ativos promissores de última geração que têm embasamento científico fundamentado e conhecido. Pode ser, então, a melhor opção terapêutica no tratamento cosmiátrico. Né? Nós devemos cobrar da indústria farmacêutica esses estudos, né? Eles existem, mas ainda são em pequeno número. Né? Os componentes têm que estar muito bem especificados de maneira clara, né? E médicos não prescrevem cosmético, médicos prescrevem remédios. Eu acho que a gente tem que encarar a nossa prescrição de cosmetria com muito mais seriedade. Né? Então, aqui está uma paciente, ó, eu confio em você e tenho expectativas em relação ao meu tratamento. E nós temos que dar uma resposta adequada a essas expectativas do paciente. Eu conheço e confio nos produtos que eu prescrevo. Então, os cosmecêuticos não são um mito, né? Porque isso que foi me perguntado, né?
mas eles são um medicamento em potencial. Nós temos que acreditar neles. Muito obrigada.